Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos refletir e meditar o texto de São Marcos, capítulo 8, versos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, os discípulos ainda não entenderam o milagre do pão e correm o risco de serem contaminados pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Provocando o discípulo com muitas perguntas, Jesus quer fazê-los ver quem não vê. Ter consciência de não ver é já meio caminho andado. Pior cego não é o que não quer ver, mas o que pensa que vê. Jesus está ensinando os discípulos na barca, isto é, na igreja. É o terceiro ensinamento na barca. No primeiro, eles têm medo de afundar e são convidados a ter fé nele que dorme. No segundo, eles pensam que Jesus seja um fantasma e ele os convida a reconhecê-lo no pão que tinham recebido como eu sou. No terceiro, o de hoje, o único pão se choca com a nossa surdez, cegueira e incompreensão. Na verdade, todos, amigos ou inimigos, temos o coração duro. Não vivemos do seu pão, mas do fermento dos fariseus. O fermento que matará Jesus. Mas sem o fermento
não se faz pão. Se nas duas primeiras cenas havia tempestade, nesta é o próprio Jesus que, com suas perguntas, desencadeia a tempestade. Sua intenção não é desencorajá-los, mas convencê-los de sua cegueira, de modo que, como o cego de Jericó, eles possam pedir-lhe: Senhor, que eu veja de novo, e não caiam na tentação de pedir-lhe, como os filhos de Zebedeu, uma posição de poder no seu reino. Nos dois casos, a pergunta de Jesus é a mesma: que queres que eu te faça? A resposta é que é oposta. A lógica é muito simples. Quem não sabe, não quer. Quem não quer, não pede. Quem não pede, não consegue. Precisamos saber que somos cegos para podermos querer e pedir o dom da visão, isto é, a fé que salva. A função deste trecho é, na verdade, simples, mas essencial: fazer-nos ver que não vemos, pois ter consciência de não ver é já meio caminho andado. Pior cego não é o que não quer ver, mas o que pensa que vê. Oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesta terça-feira, nos livre do mal, de todo perigo e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até amanhã.